representando todos os combatentes brasileiros e dos exércitos amigos, convidamos a fazer o uso da palavra o brigadeiro Rui Moreira Lima, piloto com mais de 90 missões de combate pela Força Aérea Brasileira. Quando eu entrei aqui na casa, um repórter me perguntou se era necessário uma reunião desse tipo para relembrar. Agora mesmo teve um palestrante aqui, um discurso muito bonito, em que ele disse que não se pode esquecer um fato dessa natureza, porque não se compreende que a vida humana haja sido tratada dessa maneira, com esse desprezo, um deboche, com raiva. Os judeus, os poloneses, os russos, os prisioneiros, os eslavos, os ciganos, essa gente toda foi morta friamente, com vontade de matar. Eles criaram uma palavra nova, que para mim foi nova, eu aprendi essa palavra outro dia, chama-se despovoação. Então vamos matar porque a Alemanha precisa de espaço para colocar os nazistas lá. Não era a Alemanha, eram os nazistas. É preciso que a gente preste muita atenção. Os nazistas, gente, esses bandidos insensíveis, matadores profissionais, mataram de uma maneira terrível. Foram escolhendo, foram matando aos poucos, mataram nas valas, depois mataram, faziam os consultórios de biometria, você ia fazer o peso e a altura. Quando chegava na altura, o camarada podia um tiro na cabeça, na nuca, ele caía sobre um lençol. Ah, mas estavam gastando muito lençol, não vamos fazer isso. Vamos matar com muita lentidão. Aí mataram com fome, tiraram a comida. Eu estou falando isso como membro de um esquadrão da Força Aérea que combateu na Itália, que combateu contra o nazifascismo, que aqui tinha uma ditadura forte, horrível, como todas as ditaduras, a ditadura do presidente Vargas, que também era uma ditadura terrível, terrível, porque as ditaduras, elas não respeitam nada, não respeitam as leis, não respeitam coisa nenhuma. E nós tivemos lá, nesse meu esquadrão, nós éramos 49 pilotos, 9 morreram lá, 5 caíram prisioneiros, 3 foram recolhidos pelos partisanos, pelos guerrilheiros, ficaram até o fim da guerra, 6 voltaram por doença, estafa aérea, pneumonia, problema de coluna. Infelizmente, um por covardia. Ninguém pode apontar o covardia, porque ninguém é covarde porque ele é covarde. É covarde porque nasceu covarde. Geneticamente, esse sujeito não podia nem estar em lugar nenhum. Mas ele foi para a guerra e se apavorou e voltou também. E nós ficamos, esse grupo que ficou lá, não teve recompletamento. Não se pensou em recompletamento, sabe, presidente? E foi da cúpula que não pensou no recompletamento. Então, é como diz o samba do crioulo doido, fomos morrendo, só fiquemos eu. No final da guerra, no último, na primavera, sobraram 22 pilotos.
O comandante americano, cadê o embaixador? O comandante americano nos chamou o nosso comandante e disse: olha, vocês já deram a sua parte, vocês agora vão descansar. Eu tenho 90 pilotos lá em Nápoles e vou substituí-los, porque vocês já chegou o limite de vocês. Não chegou, não chegou. Quando se defende a pátria, quando se defende o ideal, o limite é sempre o final, até para morrer. Por isso é que tem esse juramento que se faz, defender a pátria até a morte. Nós, não, senhor, ninguém vai ceder o lugar para ninguém, nem nossos aviões vão ser emprestados para ninguém, nem nossos sargentos vão voar para ninguém. Nós vamos voar quantas missões forem necessárias. Não teríamos chance de levar mais de 15 dias. Se tivesse mais de 15 dias, o grupo fechava, porque era uma vergonha para o Brasil. Isso é bom porque a história, nós estamos vivendo a história, e a história aqui no Brasil se esconde a história. Por isso é que vocês, judeus, estão aqui reunidos, e eu estou aqui com vocês batendo palma e gritando, porque eu vi. Eu vi. Nós tivemos um colega que foi prisioneiro em Stettin. Ninguém sabe por que ele caiu na Itália, atravessou a Alemanha e foi parar lá na fronteira da Polônia. Lá na Prússia Oriental, ele ficou preso e foi até o que passou mais tempo preso, perdeu 12 quilos, esse rapaz. A comida eram 3 batatas por dia, um pedacinho de pão que diz que se via do outro lado da pessoa, um chá de ersatz, uma sopa no fim da noite, que também não era sopa, era uma coisa rala qualquer. Eu até não digo nada contra os alemães, porque eles também estavam passando fome, eles estavam passando mal. Mas esse homem, nesse campo prisioneiro que eram 10 mil prisioneiros lá em Stettin, ele reclamava por falta de comida. Mas não estão dando comida, nós vamos morrer. Cada dia estava morrendo um, você ficava com inanição, perdia, entrava numa vitaminose, morria. Perdia os dentes, caía os dentes. Acabou a prisão, os russos aí, acabou a guerra. Primeiro de maio, os russos entraram lá, libertaram todo mundo. E nessa libertação, o comandante era o Gabreski, um grande ais americano, e ainda está vivo. O Gabreski disse: olha, ninguém sai do campo, não há segurança. Alguns mais jovens, mais afoitos, saíram e morreram. Teve notícias que eles morreram. Houve uma combinação, eles saíram e mandaram uma ponte aérea de B-17 e eles foram transportados. Esse colega meu estava no campo, um dia saiu e foi visitar um campo de judeus. E quando chegou no campo de judeus, ele era um mineiro, sabe, o Dornelis, era um mineiro, e ele dizia assim para mim: Rui, você nunca me viu chorar. O apelido dele era Moita Paz, ele não falava para ninguém. Então, quando eu escrevi um livro, e esse livro, o livro do Setapua, contando a história do grupo de caça, ele aí disse o seguinte: quando eu vi o quadro, esse quadro que mostraram aí, eu fiquei com vergonha de ter reclamado por ter sido maltratado nesse campo. Por aí vocês tiram uma ideia. É uma pena que só tenha esse tempo para falar. Ouviremos as palavras do senhor Osias Wurman, vice-presidente da CONIB.
Excelentíssimo senhor presidente Luiz Inácio Lula da Silva, dona Marisa, convidados de honra, personalidades, autoridades religiosas, senhoras e senhores. Ensinam os sábios do judaísmo que justiça não se agradece. Mas toda regra tem uma exceção. Hoje, desejo ressaltar as qualidades de um povo e de seu mandatário maior, que amam a liberdade, prezam os direitos humanos e abominam as discriminações. Refiro-me ao nosso povo brasileiro, ao presidente Lula. Viver no Brasil é uma dádiva divina, principalmente para tantos que foram expulsos pelo ódio e pelo preconceito que acabamos de ver no filme, em suas pátrias de origem, como meus pais e meus avós, poloneses, que aqui chegaram na década de 30. No coração do povo brasileiro não há lugar para ódios ou rancores. E o governo brasileiro não contempla o desrespeito às minorias ou às diferenças. Essa é uma marca registrada do governo. Somos exemplo de convivência fraterna no universo superior a 180 milhões de brasileiros e as exceções são desprezíveis, mas devem ser combatidas de forma implacável, aliás, como fazemos nos veículos de comunicação a todo momento. Temos em nosso presidente Lula o fiador dos nossos sonhos, que são: podemos viver, construir em liberdade um Brasil melhor e mais justo. Este é o legado que desejamos deixar para nossos filhos e netos. Para tanto, devemos dedicar especial atenção ao ensino e esclarecimento de nossos jovens, tornar o ensino obrigatório do que foi o Holocausto em todas as escolas brasileiras e aparelhar nosso poder judiciário com leis que punam a negação de crimes contra a humanidade. O conhecimento traz o amor, o desconhecimento ou a ignorância traz o ódio. Excelentíssimo senhor presidente da República, o nosso reconhecimento por estar presente, Vossa Excelência, todos os anos, neste ato que relembra e revivencia a memória dos que foram vítimas do maior genocídio da história: judeus, ciganos, testemunhas de Jeová, deficientes físicos, negros, homossexuais, inimigos políticos. Leve no coração, senhor presidente, as lágrimas de gratidão em memória dos 6 milhões de judeus e 14 milhões de inocentes aniquilados pelos nazistas. Só morre quem é esquecido, e nós jamais os esqueceremos. Muito obrigado. Ouviremos agora o deputado Marcelo Itagiba. Presidente Lula, dona Marisa, na condição de representante da Câmara dos Deputados, como brasileiro e como membro da comunidade judaica, sinto-me profundamente honrado em ter o presidente da República presente a esta importante e dolorosa cerimônia. Tramita na Câmara um projeto de lei de minha autoria, que tipifica como crime a negação do Holocausto. Gostaria de poder contar com o apoio de Vossa Excelência para aprová-lo o mais rápido possível. O 27 de janeiro, dia da libertação do campo de extermínio de Auschwitz. Recordamos o massacre de mais de 6 milhões de seres humanos. Judeus, pessoas de outras denominações religiosas, ciganos, maçons, deficientes físicos e homossexuais, entre muitos outros. Senhor presidente, senhoras e senhores, posso, mesmo na distância do tempo e espaço, ouvir ao longe alguns murmúrios. O barulho está mais perto, mais alto, mais forte, mais nítido.
São vozes de centenas, de milhares, de milhões de crianças, de jovens e de velhos. Não são conversas, são lamúrias. Não são lamúrias, são gritos. Gritos de terror. São mães, filhos, pais, avós. São famílias inteiras levadas à força a um destino sem volta. Encontrarão a morte. Morte por bala, na ponta de uma baioneta, na forca, na câmara de gás. Mas ninguém jamais os calará, pois hoje e sempre estaremos aqui para lembrar que aqueles que gritavam, através de nós hoje falam, Holocausto nunca mais. Convidamos para seu pronunciamento a senhora Tzipora Arimon, embaixadora de Israel em Brasília. Excelentíssimo Senhor da República, Presidente da República, Senhor Luiz Inácio Lula da Silva e Dona Marisa, demais autoridades federais, estaduais, municipais, autoridades religiosas, embaixadores, autoridades representantes da ONU e líderes da comunidade judaica do Brasil e do estado de Rio de Janeiro. Senhoras e senhores, em 27 de janeiro de 1945, as tropas aliadas chegaram a Auschwitz e liberaram o campo de extermínio. 63 anos depois, com base na resolução da Assembleia Geral da ONU, co-patrocinada por 104 países, dentre eles o Brasil, a comunidade internacional reverencia a memória de 6 milhões de judeus e incontáveis membros de outras minorias vítimas do regime nazista. O Prêmio Nobel da Paz, o escritor Elie Wiesel, ele próprio sobrevivente dos campos da morte, escreve: o Holocausto foi concebido para aniquilar o último judeu do planeta. Auschwitz foi um buraco negro na história. Vítimas eram levadas até lá para serem transformadas em cinzas. O Estado de Israel ergueu-se há 60 anos das cinzas do Holocausto, tornando-se um país próspero que busca o desenvolvimento científico, tecnológico e a paz. O Dia Internacional de Lembrança das Vítimas do Holocausto faz reavivar em todos os países o dever de combater o fenômeno de antissemitismo e racismo, a intolerância e violência no mundo, lutar contra a negação do Holocausto e reforçar os projetos educativos da história da Shoah e suas lições, visando assegurar um futuro mais honroso. Muito obrigada.